A igreja do Senhor Jesus, na paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Para mim, mais uma vez, estar aqui para anunciar o reino de Deus é motivo de alegria, né? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, também o pastor Francisquinho por a confiança que nos dá de falar das grandezas de Deus, né? Para tudo há um tempo determinado, a gente estamos orando para ver o que Deus faz na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, o título é Culto da Família, né? Louvado seja Deus. A gente podemos dar uma passadinha pela Bíblia e falar um pouco de família. Louvado seja Deus. Quando chegaram até Jesus no templo e disseram para ele: tua mãe e teus irmãos estão ali fora, querem falar contigo. Ele, olhando a multidão que estava ao seu redor, disse: quem é minha mãe e meu irmão? Ou seja, minha família, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amém? Certa vez ele estava no meio de uma multidão e uma mulher diante da multidão abriu a sua boca e disse assim: bem-aventurado é os seios que te amamentou. E ele abriu novamente a sua boca e disse: mas bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e guarda no seu coração. Ou seja, quem ouve a palavra de Deus é filho de Deus. Quem guarda ela no seu coração é irmão de Jesus. Irmão de Jesus é a família de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero ler 10 versículos para nós meditarmos um pouquinho sobre família, que está em Êxodo, no capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo número 2, versículo 1 até o versículo 10. E disse assim: e pôs-se um varão à casa de Levi, e casou-se com a filha de Levi. A mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era famoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betomou com betume e pés, pondo nela o menino pôs no junco à borda do rio. E a sua irmã prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó, irei eu chamar uma das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E pôs-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva o menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou e o chamou o nome
A Jeremias, meu Pai, usa-me também nesta noite para falar das tuas grandezas. Poder sentar tudo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmão, como hoje é culto da família, eu não podia deixar de falar sobre família. Louvado seja Deus. E dizer nesta noite, como eu já citei aqui no início, que nós somos uma família, porque estamos debaixo das mãos potentes de Deus. Quando ele disse para Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis: eu abençoarei a ti e a toda a sua descendência. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós encontramos a história de um menino que nasceu, louvado seja Deus, que ele já nasceu com a bênção de Deus sobre ele, porque esta mãe dele era hebreia. Louvado seja Deus. E naquela época todos os meninos homens tinham que ser mortos, e ela não podia mais esconder. A Moisés, depois de 3 meses, resolveu botar ele numa arca feita de junco e lançou no rio. Mas como Moisés era filha de hebreia, de um povo hebreu, que estava debaixo da descendência de Deus, das bênçãos de Deus prometeu a Abraão, Deus cuidou dele. Quando ela fez uma arca, colocou o menino no rio, dentro do mar, desce, Deus usa ligeiramente a filha de Faraó e uma criada sua, e ela descia para se banhar no rio. Quando viu a arca e abria aquela arca, viu o menino que estava chorando. Louvado seja Deus. Deus preparou tudo, porque Moisés era descendência de Abraão, Moisés era filho da promessa, e ele estava debaixo das mãos potentes de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora ela tem compaixão daquele menino, pega aquele menino, manda uma das suas criadas chamar uma das mulheres hebreias para que pudesse cuidar daquele menino, ou seja, amamentá-lo ele, porque ele ainda era criança de peito com 3 meses. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora ela vai e Deus diz a ela até a própria mãe do menino. Por que Deus fez isso? Porque Deus fez isso porque Moisés era da descendência de Abraão, assim como nós somos, e Deus cuida de nós, assim como cuidou de Moisés. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que aquela mulher foi, chamou a sua própria mãe, né, que estava pronta para amamentar aquela criança, e a mãe criou. Agora o menino já grande, louvado seja Deus, como era o negócio que ela tinha feito com a filha de Faraó, o menino já grande, ela leva até o palácio e entrega Moisés para a filha de Faraó, e a filha de Faraó recebeu com carinho e adotou, quer dizer, não registrou, e pôs o nome dele de Moisés. Louvado seja Deus. Agora a palavra de Deus nos vai dizer que Moisés cresceu em berço de ouro, cresceu no palácio, aprendeu bastante, porque o pai dele tinha condição. Louvado seja Deus. Agora a palavra de Deus também vai nos dizer que Moisés ali naquele palácio já chegava aos 40 anos de idade. Louvado seja o nome de Jesus. Agora Moisés, já aos 40 anos, como ele sabia que era filho adotado, ele resolve, glória a Deus, ir ter com a sua família, ou seja, com a família dos hebreus. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a palavra de Deus que quando ele ia ter com a sua família, viu ali 2 pessoas atribulando, e ele não permitiu, e usando da sua força, da força de Deus que tinha em sua vida, chegou a destruir a vida de um ser egípcio e enterrou ele. Ele achava que não tinha ninguém vendo, mas
um hebreu olhando e vendo quando ele enterrou aquele egípcio. Louvado seja Deus. Agora novamente ele sai a passear e viu 2 hebreus atribulando, e ele foi corrigir, repreendendo aqueles 2 hebreus ali, e um deles se saudou. Tu está pensando em fazer conosco aquilo mesmo que tu fez, louvado seja Deus, com o egípcio. Porém, a palavra de Deus nos diz que Moisés ali agora via que aquele segredo dele tinha sido revelado. Louvado seja Deus. Porém, naquele tempo, ele tinha 40 anos de idade. E nos vai dizer a palavra de Deus, quando ele viu que o segredo dele tinha sido descoberto, agora ele resolve fugir. Louvado seja Deus. Para uma cidade com o nome Midian. E ele está no capítulo 3 do livro de Êxodo. Louvado seja Deus. Ele agora resolve fugir aos 40 anos de idade. E ao chegar naquele local, louvado seja Deus, ele viu ali as mulheres apacentando o rebanho, uma jovem apacentando o rebanho do seu pai, por nome Jetro. Louvado seja Deus. E ele viu ali, porém, alguém que perseguia aquela mulher, que tentava, que humilhava aquela mulher, ele vendo, não deixou que aquele povo humilhasse aquelas mulheres. E nos diz a palavra de Deus que agora ele toma as dores por aquelas mulheres, expulsa aquele servo mau que estava ali, como reduzindo aqui a palavra de Deus, expulsa aquele servo mau, pegou o cântaro, puxou água e deu bastante água ao rebanho, e aquelas jovens voltaram mais cedo para casa. E a palavra de Deus diz que elas, ao voltar para casa, o pai agora pergunta: por que vocês vieram mais cedo hoje? Ela vai vir da seguinte maneira: é porque apareceu lá um egípcio, um homem lá, e tomou as dores por nós, e puxou água e deu a beber ao rebanho, e nós voltamos mais cedo para casa. Agora o pai dele pergunta, o pai dela, melhor dizendo, pergunta: onde está esse homem que ficou lá? Vai, chama ele, para que ele coma e beba com a gente. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que elas foram e chamaram a Moisés para casa de Jetro, que mais tarde tornou-se seu sogro. Louvado seja Deus. Ele cedendo uma das suas filhas para ele. E a palavra de Deus diz que através daí Moisés casou-se e gerou 2 filhos. Está lá em Gênesis no capítulo 3 para 1, mas a gente vê Estevão lá no capítulo 7 falando 2, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Agora o que eu quero dizer com isso: 2 filhos. Moisés, que era fugitivo, agora tem uma família. Amém? Gerando 2 filhos, agora ele forma uma família. Porque Deus, irmão, sabe o que faz, abençoa o teu povo, cuida do seu povo. Deus estava cuidando de Moisés. Louvado seja Deus. Agora Moisés passou novamente. Ele que tinha sido criado os 40 anos, primeiros 40 anos, foi criado em berço de ouro, homem sábio, viu? A Bíblia fala que Moisés era um homem sábio, porque foi criado em berço de ouro, ele estudou, tornou-se fugitivo. Agora ele passa a cuidar da sua esposa, dos seus 2 filhos e também do rebanho de ovelha de seu sogro Jetro. E ele já contava de 40 quando Deus se aproximou dele e falou com ele. Ele já contava 80 anos de idade. Louvado seja Deus. Agora Deus se apresenta a ele e diz: Moisés, vai libertar o meu povo, os hebreus, da mão dos egípcios, porque estão sendo escravizados. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque estão sendo escravizados. Ali já tinha morrido o primeiro faraó.
para o crente, né, irmão? Mas é ruim, mas Deus nunca deixa permanecer para sempre. Sempre cuida. Louvado seja Deus. Aí Deus cuidou dele. Agora Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu preciso, vamos falar nossa linguagem popular, eu preciso do seu trabalho. O que é que eu vou fazer, Senhor? Libertar os hebreus das mãos dos egípcios, pois estão sendo escravizados. Louvado seja Deus. A situação para escravo não era muito boa, não é boa, né? Aí Deus agora diz: você tem que ir libertar o povo, os hebreus da mão dos egípcios, que estão sendo escravizados lá pelo segundo faraó, que é mais ruim do que o primeiro. Mas eu vou fazer assim, Moisés, eu vou endurecer o coração dele, para que eles saibam que eu sou Deus. Louvado seja Deus. Vai dar o meu recado e o teu irmão vai contigo, porque Arão já tinha 83 anos e Arão vai como profeta. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que Moisés agora abre a sua boca e diz: Senhor, como eu posso chegar diante de um rei, louvado seja Deus, e dizer que vim libertar, vamos falar a nossa linguagem, todos os escravos que estão a serviço dele, os israelitas, os hebreus, de lá, Senhor, como posso eu, um apacentador de ovelha do meu sogro? Deus agora diz: Moisés, tem uma vara na mão? Tem. Arão tem uma vara na mão? Tem. Quando tu chegar diante do rei, tu toca com esta vara no chão, que eu vou fazer sinais no meio, no palácio e no Egito, para que eles saibam que tu foste enviado por mim. Louvado seja Deus. Eu estava falando hoje à tarde, só saí um pouquinho aqui, irmão. Eu estava falando hoje à tarde com o pastor Francisquinho, lá na minha